Apesar de parecer uma coisa super moderna, a verdade é que a maquiagem acompanha a humanidade há muito tempo. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais foram as maquiagens mais antigas já encontradas pela arqueologia, falar sobre quais ingredientes eram usados nelas e como possivelmente elas eram usadas. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, você está no canal da Modista do Desterro. A primeira coisa que a gente precisa entender é a ideia de maquiagem, porque a relação que a gente tem com ela hoje não é necessariamente a mesma que existia no passado. Nos dias de hoje, maquiagem está muito ligada com autoestima, expressão da individualidade, performances artísticas e também com gênero, já que na cultura ocidental, que vem da Europa e afeta os países colonizados por ela, maquiagem é considerado algo feminino. Mas nem sempre foi assim, porque mesmo na própria Europa houve épocas em que a maquiagem também era usada pelos homens. Nos anos 1600 e 1700, por exemplo, maquiagem estava associada a status social e demonstração de poder, não necessariamente a gênero ou a querer passar uma ideia de beleza. E por isso, nessa época nós encontramos o uso de maquiagem e de outros itens hoje considerados femininos, como salto alto e babados de renda, também entre os homens héteros. Na real, se a gente for analisar a coisa historicamente, o visual de um hétero top de 1600 muito provavelmente seria esse. Mas as maquiagens que a gente vai ver nesse vídeo são muito mais antigas do que qualquer noção moderna de maquiagem. E é muito possível que o uso delas não estivesse ligado só às ideias de beleza, mas sim à proteção do corpo, simbologias religiosas e à demonstração de status social. E enquanto a gente se prepara para dar um giro pela história da moda, já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo. Se você achou que a maquiagem mais antiga já encontrada vinha do Antigo Egito, eu sinto te decepcionar. Porque o batom mais antigo do mundo tem mais de 5.500 anos e vem do sudeste do atual Irã. Esse pequeno frasco feito de um material chamado clorita foi encontrado em 2023, contendo traços de uma pasta avermelhada ressecada pelo tempo. Claro que a equipe mandou isso para uma análise química mais elaborada, porque afinal de contas, cientista é um bichinho curioso. E o que se encontrou foram vestígios de ingredientes de diferentes origens, como os minerais hematita e manganês, responsáveis por dar o tom vermelho escuro, e resinas vegetais extraídas de plantas locais, que davam a consistência pastosa. E, de acordo com a equipe responsável pela pesquisa, outros ingredientes presentes nessa pasta fazem com que ela seja estranhamente semelhante aos batons modernos. E eles não eram usados só no Irã. Existem evidências de que esse tipo de produto era exportado, mas também fabricado em outras regiões, como a antiga Mesopotâmia e o Egito. Aliás, vem do Egito uma possível representação de como esse batom poderia ter sido aplicado. Nesse papiro, o papiro Turim, vemos uma mulher, possivelmente uma prostituta, que parece estar pintando os lábios usando um pincel numa mão e segurando um frasco na outra. Também existem descrições em texto desse modo de aplicação, assim como outras receitas mais ou menos contemporâneas, como o batom da rainha Puabi, da cidade de Ur, na Mesopotâmia. Os potes encontrados na tumba dela tinham uma pasta vermelha feita com uma base de chumbo branco, minerais e até insetos esmagados. O cajal é um tipo de cosmético escuro usado na região dos olhos e que é considerado o ancestral do delineador moderno. Diferentes receitas e usos do cajal podem ser encontradas em várias culturas do passado. Mas, ao que tudo indica, os antigos egípcios foram realmente os primeiros a registrar o uso desse cosmético, com evidências de 5.000 anos atrás. No Egito, o cajal era usado em duas cores, preto e verde, para proteger os olhos do reflexo da luz no deserto, mas também por razões religiosas. O cajal egípcio era fabricado com diferentes materiais, e muitos potes e pequenos jarros com vestígios de cajal já foram encontrados em escavações arqueológicas. E é isso que permite aos cientistas ter uma noção de quais materiais entravam na composição dessas maquiagens. Muitos incluem uma base de chumbo branco, altamente tóxica, mas alguns também utilizavam resinas vegetais solúveis em água, bem mais seguras, além de gorduras animais e ceras vegetais. E uma série de minerais típicos da região, esmagados e misturados a essas bases para dar cor. Nas tumbas egípcias, o cajal é geralmente encontrado em pequenos jarros de cerâmica ou de faiança, com uma abertura para a introdução de uma ferramenta para aplicação, que até pode ter sido um pincel,
mas que muitos pesquisadores acreditam mesmo que era uma varetinha, como a que ainda hoje se utiliza em alguns países do Médio Oriente. Se alguém te dissesse que 2000 anos atrás já existiam lojas de cosméticos no Império Romano, você provavelmente não acreditaria, né? E mesmo se você ainda não acreditar em mim, pode conferir por conta própria todas as referências de pesquisa que estão na descrição do vídeo. Mas sim, já existiam lojas de cosméticos na Roma Antiga. Na região da atual Turquia, foram encontradas as ruínas de uma dessas lojas, com várias ferramentas, frascos de cosmético prontos e ingredientes quase que perfeitamente preservados. Embora algumas representações de outros povos pareçam sugerir o uso de blush, e inclusive textos gregos relatem que as prostitutas usavam cinábrio em pó para dar cor ao rosto, esse achado da Turquia foi a primeira evidência preservada do próprio cosmético. Na loja, os cosméticos eram armazenados em conchas de vários tipos e tamanhos, e numa delas estava preservado o que os arqueólogos acreditam ser um blush originalmente em creme. Descobertas semelhantes já foram feitas em outras regiões colonizadas pelos romanos, como esse blush encontrado no sepultamento de uma mulher rica, datado da mesma época, 2000 anos atrás, na região de Granada, na Espanha. Uma das evidências materiais mais antigas do uso de pó facial vem da Grécia Antiga, embora haja evidências mais ou menos contemporâneas também da China. O Museu Arqueológico de Heraklion tem no seu acervo vários potes de cerâmica de 2.500 anos de idade, contendo maquiagem encontrada em escavações arqueológicas. Esses tabletes podiam ser raspados para dar origem ao pó, ou misturados com vinagre e resinas vegetais para algo semelhante a uma base moderna. Cosméticos à base de chumbo para clarear a pele estiveram em uso na Europa até o século XVIII, sendo utilizados também na China e no Japão. Mas na China, a evidência mais antiga de pó facial tem cerca de 2000 anos e era produzido com pérolas de água doce esmagadas, reduzidas a pó e misturadas com outros ingredientes para ressaltar a brancura. O pó de pérolas chinês também era consumido na Europa graças às rotas de comércio, e em especial após os anos 1400. Mas também era comum que outros materiais fossem misturados a ele para torná-lo mais branco e mais barato, como o próprio carbonato de chumbo, o que fazia com que o pó de pérolas disponível na Europa fosse muito inferior aos originais chineses. Embora haja fortes indícios de que o cajal também fosse usado para escurecer os cílios na antiguidade, foi só no século XIX que o rímel, como a gente conhece, passou a ser comercializado. Na era vitoriana, quando a opinião pública condenava fortemente o uso de maquiagem, as mulheres usavam fuligem misturada a coisas como glicerina e óleo de amêndoas para escurecer e alongar os cílios. Em 1880, um perfumista francês desenvolveu uma mistura de vaselina e pigmento preto de carvão, que era comercializada no formato de um tablete com uma escovinha. O tablete era umedecido com água destilada ou com saliva e a escovinha aplicava o produto nos cílios. O nome desse perfumista era Eugène Rimmel. E ele é o motivo de aqui no Brasil a gente chamar máscara de cílios de rímel até o dia de hoje. Mas como eu sei que vocês vão me perguntar isso, foi só em 1957 que o rímel no formato atual surgiu, patenteado pela magnata dos cosméticos Helena Rubinstein. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Nós somos um canal de história da moda, onde toda a informação que você encontra é baseada em pesquisas acadêmicas e achados arqueológicos, com informações corretas e concretas para vocês. Nesse mês de junho, nós estamos com uma série especial, recriando maquiagens históricas, mas utilizando produtos modernos que você pode ter e testar aí na sua casa com segurança. Então, se você curtiu esse vídeo, eu já te convido a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e enviar esse vídeo para alguém que gosta de maquiagem ou tem curiosidade de saber mais sobre o assunto. Ah, claro, antes de você sair, dá uma conferida nesses outros conteúdos que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.